A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um vídeo aqui do canal. Hoje aprenda mais quem foi Mefibosete, amém? Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, nos ajuda, não custa nada para você, é de graça. Se inscreve no canal para nos ajudar, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa ser enviado para mais pessoas, amém? Vamos lá, sem mais delongas, a trazer luz para o teu entendimento nessa noite. Texto aqui, eu vou ler apenas um versículo para ganharmos tempo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 12, que diz assim: E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o 13, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, por conta de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Trazendo luz para o teu entendimento, quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. O rei Saul era o rei na época, e houve uma grande guerra. Como sempre havia guerras, eles sempre pelejavam, guerreavam, um exército contra o outro, um inimigo terrível, os filisteus. E nessa guerra, resumindo a história para você, Israel estava perdendo a guerra, e nessa guerra, essa guerra foi inflamando cada vez mais, engrossava cada vez mais, essa batalha estava reinda, e de tão grande que foi o confronto, Israel perdeu a guerra, e nesse prejuízo, onde foi invadido pelos filisteus a guerra, nessa guerra vai morrer o rei, que era Saul, que era avô de Mefibosete. Morre Saul, morre Jonatas, pai de Mefibosete, morre os tios. E Mefibosete, na época Mefibosete tinha 5 anos de idade. A babá vai pegar Mefibosete para poder escapar, eles estão em Jerusalém. A babá vai pegar para correr, para salvar a sua vida, e nisso que a babá pega Mefibosete cai no chão e quebra ambos os pés e fica coxo, aleijado. Então eles vão conseguir fugir, só que Mefibosete, nesse dia não planejado, ele perde praticamente a família toda. Ele perde o avô, perde o tio, perde o pai. Ele vai ter frustrações, quedas, ele vai ter decepções, ele vai ter traumas, frustrações, uma tragédia muito grande. Só desgraça vai acontecer na vida dele. E o nome Mefibosete significa vergonha, ou aquele que luta contra a vergonha. Então Mefibosete tinha 5 anos de idade quando perdeu a família. Mas é melhor viver em Lodebar, que é para onde ele vai. É melhor viver em Lodebar do que morrer em Jerusalém. Para fugir da morte, ele sai de Jerusalém e vai morar em Lodebar. Mas o que acontece? Deus vai preparar um Maqui para Mefibosete. Maqui, quem é Maqui? Maqui era um empresário da época, um homem rico, que Deus vai preparar este homem chamado Maqui, filho de Amiel, para poder adotar Mefibosete. E Mefibosete, ele vai crescer em Lodebar. Ele pode estar em Lodebar. Lodebar é a província de Gileade. Ele pode estar em Lodebar, mas Lodebar para ele não é o fim. Lodebar para ele não é derrota. Lodebar para ele é casa de recuperação, aonde muitos estão vendo como terra seca, terra do esquecimento, que todos nós conhecemos Lodebar dessa forma, mas para ele, na visão dos outros, pode ser terra de esquecimento, mas na visão dele é terra de recuperação, é terra de tratamento. E em Lodebar ele vai ficar ali aproximadamente aí uns 40 anos, quase isso, 40 anos. Observe que ele tinha 5 anos de idade quando ele foge de Jerusalém,
que ele quebra ambos os pés, e ele vai para Lodebar, e agora ele vai passar 30 e poucos anos, 35, 37 aproximadamente, e só que em Lodebar, aonde é terra de esquecimento para muitos, para ele vai ser lugar de recuperação, vai ser lugar de tratamento. Por quê? Porque Deus havia enviado um homem chamado Maquir, que vai adotar ele e Mefibosete em Lodebar, e Mefibosete vai crescer em Lodebar. A terra pode ser ruim, a terra pode ser de esquecimento, mas é lá que Mefibosete vai crescer, é lá que Mefibosete vai se casar. E no versículo que eu li aqui, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Então é lá que ele vai gerar, é lá que ele vai crescer, é lá que ele vai se casar, é lá que ele vai gerar um filho chamado Mica. E ele vai gerar numa terra ruim, numa terra de esquecimento. Ele pode estar num lugar ruim, você pode estar num lugar ruim, você pode estar onde você nunca planejou, mas Deus está mandando dizer que é nessa terra, que é nesse lugar que você vai gerar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Mefibosete vai gerar. Ele pode ter passado por traumas, ele pode ter passado por quedas, mas o rei manda chamar ele. E antes disso tudo, antes do rei chamar, antes do rei que era Davi chamar, ele pode estar ele estava em Lodebar, ele cresceu lá, a vida dele pode ter sido só de trauma, decepções, frustrações, derrota, fracasso, tragédias, enfim, tudo que é de ruim. Mas isso não impediu Mefibosete de sonhar. Volte a sonhar. Mefibosete, ele vai gerar, ele vai crescer nessa terra. E aí, passado esse tempo de quase 40 anos, Deus vai enviar ali o rei Davi, vai mandar buscar Mefibosete, porque o rei Davi pergunta para um homem chamado Ziba se existe alguém da família de Jonatas que ele possa usar de beneficência. Ziba vai falar assim, tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ziba não menciona o nome de Mefibosete. Ziba não era um homem de confiança, não, era um homem traiçoeiro, é um homem que esse Ziba ficou com as terras que era de Mefibosete. Só que o rei Davi vai mandar buscar Mefibosete. Mefibosete vai voltar para Jerusalém e vai comer pão na mesa do rei. Ele vai comer pão de contínuo todos os dias. E ali o rei Davi vai pegar, falar com Ziba que tudo que era de Ziba, que na verdade o que era de Ziba não era de Ziba, já era de Mefibosete. E o rei vai falar assim, o rei Davi vai falar assim, tudo que era teu, Ziba, agora é de Mefibosete. E Ziba tinha 15 filhos e 30 servos, se não me falha a memória. Então, 20 servos, perdão. São 35 pessoas que agora vai trabalhar para Mefibosete. Deus vai, através do rei Davi, restituir as terras que era de Saul, que era de Jonatas, e vai agora restituir, vai devolver para Mefibosete. E Mefibosete, como eu falei, nós lemos aqui que ele tinha um filho chamado Mica. E trazendo luz para o teu entendimento, quem era Mica? Qual o significado do nome Mica? No latim, micare, significa micare. Traduzindo para o português, brilho, brilho. Então, ele poderia estar em Lodebar, mas ele cresceu em Lodebar, gerou em Lodebar, e agora a vida dele vai ter brilho. Então Deus, você carrega o brilho, você que carrega o brilho, valoriza, porque Deus está no controle. Você pode ter sofrido muito, você pode estar passando por um momento de desemprego, de tragédia, de morte, de tudo que não presta, de todos os acontecimentos, porque tudo isso Mefibosete perdeu num dia só, mas Deus levantou,
Deus honrou, Deus mandou chamar e agora ele vai comer pão à mesa do rei. Amém? Louvado seja o nome do santo do Senhor. Isso aqui é só um resumo, para o vídeo não ficar muito longo, mas creia que você não pode perder o brilho. O diabo, ele não tem inveja da casa que você tem, do carro que você tem, da condição financeira que você tem, não, mas o diabo tem raiva, tem inveja, porque você carrega o brilho do Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é a maior revolta do diabo, porque você carrega o brilho, mas você pode ter passado por momentos ruins, mas Deus está dizendo aqui, ó, você tem o brilho. E se você perdeu o brilho, se você saiu fora da presença de Deus, volte para a presença de Deus o mais rápido possível. Amém? Volte, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Deus, ele tira o homem do monturo e faz se assentar com os príncipes do seu povo. E agora Lodebar, Mefibosete, que está em Lodebar, que é aleijado, ele vai sentar à mesa do rei. E quem está sentado à mesa não ela esconde, a mesa, quem está sentado à mesa, as pessoas de fora não vê que Mefibosete é aleijado. Não, a mesa tem esse poder, a mesa te protege. Você vai se assentar à mesa do rei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo, coloca aí o nome da sua cidade, o nome do seu estado, para eu saber aonde esse vídeo está chegando. Amém? Que Deus continue abençoando e um abraço em Cristo Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.